5G é a porta para o futuro. É a promessa da grande revolução do século que nós estamos vivendo. Ao contrário do que muita gente pensa, o 5G não é uma evolução do 4G. O 5G é algo novo. O 5G ele vai ser implantado em todas as capitais até julho de 2022 e vai ser expandido para outras cidades. A gente estima que a tecnologia 5G ela ultrapasse a 4G em termos de popularidade, de presença entre a população, por volta de 2028. Cidades inteligentes, carros autônomos, cirurgias à distância. O 5G traz a promessa de um mundo totalmente conectado para um país que ainda tem quase 40 milhões de pessoas sem acesso à internet. O Caminhos da Reportagem de hoje vai discutir o potencial e os desafios da 5ª geração de internet móvel. A primeira internet, acho que de todo mundo, era aquela internet de escada. Eu juro que eu tomava banho e jantava, era tipo 1 hora para conectar. O meu primeiro celular eu tive no finalzinho de 1998. Eu fiquei esperando eu receber uma carta da empresa de telefonia do Rio de Janeiro. Só quem recebia essa carta que conseguia ter o celular. Aí eu fui para uma fila gigante, comprei um celular que era pesadíssimo, não sei nem explicar como é que ele era, e era enorme. E só servia mesmo para ligar, não tinha nem mensagem de texto. Aos 8 anos, Manuela olha curiosa para a primeira câmera comprada pela mãe e nem consegue imaginar um mundo que não gire na rapidez de um clique. Eu fico surpresa porque eu não conseguiria viver nessa época. Nessa época, que parece tão estranha para a menina, os brasileiros experimentavam a primeira geração da telefonia móvel. Era o chamado 1G. A evolução dessa tecnologia, o 2G, permitiu a comunicação por mensagens de texto. Com o 3G, você já podia fazer chamadas, tirar fotos e checar e-mails usando o telefone celular. Com o 4G, já foi possível fazer tudo isso, mas transmitir grande volume de dados, por exemplo, enviando vídeos, recebendo vídeos, acessando plataformas muito mais densas. Junto com o 4G, chegava muito mais que uma simples atualização tecnológica. Ter internet em qualquer lugar mudou a maneira como as pessoas se comunicam, como pedem suas refeições e como se deslocam nas cidades. O mundo assistiu também ao crescimento de grandes negócios baseados em plataformas digitais, ao surgimento das criptomoedas, as moedas virtuais e de muitas novas profissões. Oi gente, tudo bem? Bom, hoje estou aqui de volta com o meu canal, Manu Pacheco, e vim gravar mais um vídeo bem legal pra vocês. A Manu começou a pedir o canal quando ela tinha 5 anos de idade. Aí eu e o pai ficamos assim meio preocupados, né? Pela exposição, né? Muito pequenininha. Mas ela gostava tanto de fazer vídeo e ela sempre gostou de tirar foto, desde pequena. Eu vejo muito YouTube, o TikTok, jogo Roblox com as minhas amigas, no WhatsApp, online. Bom gente, hoje eu vou mostrar pra vocês meus vídeos stories. Eu gosto de ser youtuber, mas o meu maior foco é ser só atriz ou então modelo também. O que o smartphone fez? Mudou a sociedade. A velocidade que a tecnologia está chegando é tão grande que os antropólogos eles não conseguem mais saber como a sociedade vai mudar. Depois que vieram os aplicativos, pouco toca meu telefone agora. Hoje em dia eu não tenho nem computador em casa. Não foi só na casa da Luciana que o computador foi perdendo espaço para o celular.
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE em abril, 98% dos usuários acessam a internet pelo celular. Só 46% se conectam pelo computador, 31% conectam pela televisão e 10% usam tablets. E se o 4G conectou as pessoas de uma maneira nunca vista antes, o 5G vai conectar praticamente tudo ao nosso redor. 5G é uma tecnologia que veio para melhorar a comunicação, né, entre nós e entre as coisas que nos cercam. Se fosse um dia quente hoje, eu estivesse chegando do trabalho com vontade de tomar uma cervejinha, minha geladeira saberia que eu estou chegando em casa, saberia que eu quero a cerveja a 3 graus, saberia qual cerveja eu quero, e a hora que eu chegasse em casa, a cerveja estaria pronta para eu degustá-la. Então, essa comunicação entre as coisas, para servir as pessoas, chama internet das coisas. E o 5G veio para proporcionar que essa comunicação seja viável e barata. Então serve para a economia, né, para a indústria, e serve para nós também na nossa casa, no dia a dia, na nossa qualidade de vida. O seu ar-condicionado conectado com a sua TV, né, com o seu Smart Center ali, onde você vai falando com ele, chegando em casa, a temperatura mudando, botando seu programa de TV favorito. A indústria, por exemplo, vai se beneficiar muito mesmo da automação proveniente do 5G. A gente vai partir muito para a chamada indústria 4.0. Então é muito importante para a economia do país, para a geração de novos empregos, que são empregos, né, de um nível técnico mais alto, isso eleva o padrão de vida da população. Agora, quando se fala em indústria 4.0, normalmente você pensa numa manufatura, né? Numa fábrica de automóvel, numa fábrica de televisão, mas imagina uma fazenda. Então você tem sensorzinhos na terra, né, que medem a quantidade de água que tem, transmite isso via 5G para um drone que está passeando pela fazenda, que também está controlado utilizando 5G. Aí esse drone, né, ele coleta as informações e a fazenda então aciona irrigação ou não, dependendo do lugar onde precisa água, e não é na fazenda inteira como é feito hoje. Pesquisadores do mundo inteiro estão desenvolvendo aplicações baseadas na tecnologia 5G. Neste laboratório da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, estudantes e professores criaram alguns sistemas inteligentes para resolver problemas do dia a dia. As redes 5G elas vão oferecer uma maior densidade, uma possibilidade de utilizar mais aparelhos em determinada área e ter mais pessoas e novas aplicações. E além dessa densidade, ela vai permitir que as transmissões feitas por esses aparelhos sejam muito rápidas e cheguem muito rapidamente no ponto de destino. Nós construímos algumas estações meteorológicas autônomas, como essa aqui. Então ela vai medindo periodicamente como está a temperatura, umidade e luminosidade externa e vai mandando esses dados para o nosso servidor. E nós comparamos os dados externos com os dados internos para poder também adequar a temperatura. Tornar a reciclagem de lixo mais eficiente também é uma preocupação desses estudantes. Esse dispositivo, a partir de um sensor de distância, vai medir o volume da lixeira e quando chegar no nível, ele vai mandar a informação falando essa lixeira está cheia. E aí isso é enviado, por exemplo, para a empresa que vai fazer a coleta e consegue ver em cada lugar de Brasília quanto que está a ocupação e a partir disso gerar a roteirização, né? Trajeto otimizado, economizar combustível, tempo e saber o dia de fazer a coleta. Mas essas ideias ainda esbarram em limitações quando pensamos na utilização em larga escala. Uma delas é justamente a conexão de internet. Hoje em dia, para passar os dados dessa central para um instituto de meteorologia ou para a nuvem antes de ir para esse instituto, eu preciso enviar ele via 2G. É um chip idêntico a um chip de celular. No 5G você não vai ter o problema das distâncias, você vai conseguir enviar os dados em distâncias maiores, e aí você já tem operadoras também de telecomunicações que têm planos próprios
para IoT, que essa é uma estação IoT. Então, nesse caso, nós não teríamos que pagar por dia pela franquia, e sim por dados utilizados, tornando o custo bem mais barato. A internet 5G ainda não está disponível no Brasil, mas quem quiser testar as possibilidades dessa tecnologia pode agendar uma visita ao Parque Tecnológico de Brasília, onde foi instalado o primeiro laboratório permanente de testes de 5G no país. Nós temos aqui alguns equipamentos de realidade virtual, equipamentos de telefone 5G que ainda a população em geral não tem acesso, que foram designados nesse laboratório para que as empresas, os estudantes, qualquer um que tenha interesse em conhecer essa tecnologia, possa vir a esse laboratório para estar tendo essa experiência do 5G. Aqui a gente tem um teste com 2 celulares, nós temos aqui então o 5G funcionando no prédio. Vou fazer um teste de velocidade, um teste simples, nós temos o mesmo aplicativo de velocidade nos 2 celulares. Vou dar um iniciar aqui nos 2. Então a gente está falando de uma velocidade de download em um que para 4G já é muito boa, de 73 megas, versus uma velocidade de download no 5G de 1 GB. Isso permite, enfim, se a gente está falando de velocidade, você fazer um streaming de um vídeo 8K, ou uma transmissão, ou mesmo ver um conteúdo nas plataformas de vídeo em tempo real, jogar. Você vai ter um tempo de resposta nulo com uma altíssima velocidade. A realidade do mundo digital, que é o dado é o novo petróleo, vai ser ainda mais intensa e mais verdadeira com 5G. Alexa, ligar todas as luzes. Liga tudo, luzes da cozinha, todas as luzes da casa. Todas as coisas na minha casa, elas são de alguma maneira conectadas. As lâmpadas, a TV, o ar-condicionado, alguma máquina de lavar louça, essas coisas são conectadas por elas mesmas. Com 5G, isso vai ser muito mais rápido e até coisas que a gente hoje ainda não consegue imaginar, né? Alexa, colocar o ar em 20 graus. Um pouco de dor no corpo e dor de cabeça. Aí depois foi aumentando os sintomas. Chegou a fazer febre mesmo? Não, ficou 37,8. O Brasil praticamente descobriu a telesaúde durante a pandemia, mas ela não é nova. A gente já fazia telesaúde por telefone no SAMU, mas usar a ferramenta do vídeo, de um prontuário eletrônico, registro de consulta, prescrição, né? Tudo isso foi uma aceleração mesmo no nosso país, algo que a gente não estava explorando. Pode colocar de novo. Não, tudo bem, eu não tinha falado com você ainda, né? Quando eu soube da oportunidade de ter um médico, né, que no momento eu estava precisando, pela telemedicina, eu achei muito bacana. Eu moro numa área litorânea, né, é praia. Então, de certa forma, é um pouco afastado da cidade. Aí acontece de ter alguns profissionais aqui, mas não digamos assim, constantes. No posto mesmo vem, mas vem uma vez no mês e ultimamente, devido à pandemia, não estava vindo. Consultas à distância são apenas o início de uma revolução tecnológica que já está a caminho na área de saúde. Em 2019, médicos coordenaram as primeiras cirurgias remotas usando redes 5G. A transmissão de imagens em altíssima qualidade e o tempo imediato de resposta prometem possibilitar um salto para o futuro. Por exemplo, um carro autônomo, um carro sem motorista, você vai ter que ter uma rede
que permita com que esse carro autônomo receba um dado, por exemplo, existe um pedestre atravessando uma faixa, ou existe um outro carro fazendo um cruzamento, o tempo de comunicação entre aquele dado chegar e o freio ser ativado, ele tem que ser 0. Para atender essa demanda, tem que ter muito mais antenas do que o 4G. Então, a estimativa é que o 5G precisa de 5 a 10 vezes mais antenas do que o 4G. É uma antena pequena, né, que dá para instalar numa fachada de prédio, é do tamanho de uma caixa de sapato. Para a implantação da estrutura do 5G no Brasil, o governo precisa realizar um leilão para que empresas privadas possam explorar o serviço. As empresas que ganharem esse leilão, que receberem esse direito de uso do espectro de radiofrequências, elas então terão compromissos de levar a rede para vários lugares no Brasil, ou seja, de cobrir várias cidades do Brasil. Então, o primeiro compromisso, por exemplo, é de, no prazo de 1 ano, ou seja, até julho de 2022, cobrir todas as 27 capitais brasileiras com o 5G. Toda essa mudança tecnológica vai trazer também muitos desafios. Com tantos dispositivos conectados e coletando dados dos usuários, como fica a questão da privacidade e da segurança? Com o 5G, você aumenta muito, mas muito mesmo, os pontos de entrada das redes. Cada dispositivo é um ponto de entrada. Quanto maior o número de pontos de entrada, maior a probabilidade de você ter um ataque. Você imagina, você tá num carro autônomo, indo de Brasília para São Paulo, e um hacker entra e te leva para o Amapá. E o Brasil ainda tem que enfrentar um segundo desafio, o da inclusão. Quase 40 milhões de pessoas não têm acesso à internet e em muitos lugares a qualidade da conexão é ruim. Infelizmente aqui ainda nós não conseguimos ter uma internet de qualidade, porque os sinais aqui ainda são muito ruins, a gente não consegue. Hoje a internet tem 4G, né? Aqui hoje nós não conseguimos pegar 3G, mais ou menos 2G. Se nós chegássemos a menos 3G aqui na nossa comunidade e na nossa cidade, já ia ser um avanço muito grande. O 5G ele vai trazer muitas facilidades, novidades e muitas soluções e ajudar com a inovação, mas não se pode esquecer de que ele é só parte de uma solução. Para mim, o 5G vai ser só mais uma tecnologia avançada, com grandes possibilidades de inovação, mas que a parte do Brasil que ainda sequer tem o 4G vai continuar precisando de alguma conectividade. Jarilda estuda matemática na Universidade Federal de Tocantins e enfrenta dificuldades para acompanhar as aulas online. A maior dificuldade que tem sido durante essa pandemia é o acesso à internet, porque lá no sertão a internet é muito... O pessoal, alguns que usam lá, usa via satélite e o sinal é muito ruim e também o preço é muito alto. Então, por isso eu tive que vir ficar na cidade para poder estar enviando minhas atividades. Até o momento que eu e os demais quilombolas esperam, é uma melhoria no sinal para que a gente podemos acompanhar a aula mais de perto, dentro da nossa região, sem precisar a gente sair. Nós queremos crescer, nós queremos desenvolver, igual os outros também desenvolvem, entende? Então nós precisamos dessa internet com qualidade. Um jovem que nasceu em uma capital, em uma região bastante favorecida e que desde o início teve acesso ao 5G. Imagine esse jovem competindo durante a formação profissional com outro jovem que não teve esse acesso à internet,
Então, realmente, eu acredito que as desigualdades elas podem ser ampliadas se não houver uma política pública que corrija e que efetive as demandas por inclusão digital que a nossa população tem. Os programas Norte, Nordeste e Centro-Oeste Conectado, eles surgiram de um planejamento que a RNP, né, a Rede Nacional de Pesquisas, tem de expansão das suas redes para conexão de institutos federais e universidades federais. Muito provavelmente esses municípios seriam os últimos a serem atendidos com novas tecnologias, até pela dificuldade geográfica. Com essa rede passada, eles podem ser atendidos imediatamente com novas tecnologias. Um detalhe, por exemplo, do 5G é que você precisa escoar esse tráfego de dados, né? Você escoa esse tráfego de dados por fibra ótica. Então, aonde não tem fibra ótica, não terá como ter esse 5G pleno. Essas cidades vão poder receber 5G. Primeiro, talvez, do que muitas cidades no Brasil. Sou professor indígena na minha comunidade, onde eu exerço minha profissão há mais de 16 anos. O projeto que foi feito pelo indígena conseguiu os primeiros computadores e trouxe para a comunidade, e com isso criou a primeira parceria com as escolas, onde os estudantes iriam até esse local e tinham os primeiros contatos com acesso à internet e computador. Esse foi um processo pioneiro. Eu lembro também quando nós íamos para Recife, eu e meus irmãos, ter aula de computação. Nós passávamos lá uma semana. Aí teve essa oportunidade de trazer os computadores para aldeias. A internet ela chegou na nossa aldeia, né, para registrar nossa cultura e nossos costumes, para divulgar para o mundo. O direito de acesso à internet já foi reconhecido pela ONU como um próprio direito humano. Então, se a gente está dentro de uma democracia que busca efetivar e garantir os direitos humanos, o acesso à internet é tão fundamental como qualquer outro direito. As pessoas da cidade que tem provedor nos vendem os pacotes de internet e hoje a gente usufrui pagando mensalmente uma mensalidade para que tenha internet. Muitos dos não indígenas não entendem essa relação, porque você manusear uma câmera, um computador, acha que o índio não pode usufruir dessa tecnologia. Então é uma ignorância dizer que o índio, se usar um celular, um computador, ele vai deixar de ser índio. Usando a internet, a gente está desmistificando esse conceito do índio genérico, né? O índio de cultura estática, aquele que fica só na mata. Como eu trabalho com audiovisual, a gente também está descolonizando telas e trazendo também. A gente tem um canal no YouTube, que é o Coletivo Funil do Cinema, e é justamente no canal do YouTube, né? A gente dá possibilidade a outras culturas visualizar a nossa cultura, entender o nosso jeito, o nosso modo de ser. É claro que as operadoras têm mais interesse comercial em certas regiões em detrimento de outras regiões. E exatamente para evitar a concentração desses recursos nas áreas mais ricas do país, é que a Anatel sempre impõe um conjunto de obrigações de cobertura que são orientadas por políticas públicas do Ministério das Comunicações. Então, por exemplo, para esse leilão do 5G, o Ministério determinou que seja levada, por exemplo, banda larga móvel de 4G ou superior, podendo ser 5G, para todas as localidades do Brasil que tenham mais de 600 habitantes. Porque o 5G ele difere de todos os modelos de negócios até existentes nas gerações anteriores.
quando eu falo de 4G, nós sempre lembramos de celular. Quando a gente fala de 5G, o celular é uma das infinitas possibilidades de usar o 5G. Então, nossa preocupação é justamente o custo da frequência. Quanto que vai custar? Esse é o ponto relevante nesse momento agora, para que as promessas do 5G possam ser realidade para todo cidadão brasileiro. Cara, é muito bom você ter tudo conectado. Vai ser um avanço muito grande para a sociedade em geral. Do 3G para o 4, a gente já percebeu um avanço. Mas esse avanço ele é mínimo em relação ao que vai ser o 5G comparado ao 4G, que vai ser uma mudança muito grande.